Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 81. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado está o meu irmão Fábio. Isso aí, time campeão, vamos falar mais sobre isso, uma boa semana pro Corinthians, mais ou menos, vai, mas uma semana boa pro Corinthians, sempre é campeonato, a semana é boa, vai. Foi uma semana boa pra você, Gibson? Se você falar no microfone, ajuda. Cara, se ganhou um título não pode ser uma semana ruim, né, cara? Pô, foi uma semana legal, cara. Foi uma semana bacana, boa. Cara. Uma semana diferente, então. Podia ter ganho 2 títulos, na verdade, né? Depois a gente fala sobre o segundo. Então vamos lá, vamos começar esse podcast lembrando os nossos espectadores, os nossos ouvintes, do nosso sorteio da camisa. Fábio, mostra pra eles a nossa camisa. Olha lá que coisa linda. A camisa do Corinthians 2017, a gente quer sortear essa camisa. Devidamente customizada, olha lá, que bonito, olha que bonito aí atrás. Ó. É exclusiva essa camisa, nenhum de nós tem. Nem a gente tem isso aí, cara. E a gente quer sortear essa camisa pra vocês, pra onde dos nossos ouvintes, os nossos espectadores. Mas tem um porém, né? O porém qual é que é, Gibson? O porém é que, cara, a galera tem que assinar nosso canal no YouTube. A gente tem que atingir 200 assinaturas lá. 250. Pô, vocês estão querendo aumentar o negócio. 250. Quando tiver 250 assinaturas no canal do YouTube, a gente vai sortear essa camiseta aqui. Já estamos com mais de 100, né? Então estamos a caminho. Ó, falta pouco. Se aproximando. Se a galera que estiver assistindo a gente aí já der uma assinadinha lá no YouTube, ó, lá, já ajuda. Já ajuda. Até o fim do campeonato a gente sorteia essa camiseta bacana aí. Assistindo aí, se cada um deles entrar, os que não tiverem, né? Porque alguns talvez já estejam, a gente já começa. Depende, na semana que vem a gente já lança esse sorteio aí. Olha lá, e essa camisa bonita que é a número 2 desse ano, cara, que maravilha, inspirada em 77, tem até a data aqui, ó. 3 de outubro de 77. Lembrando, 40 anos 40 anos, exatamente. Histórico do Corinthians. Camiseta bonita, todo mundo vai querer ganhar essa camiseta, cara. Pô, eu queria ganhar essa camisa. Maravilha. Mas lembra pra quem estiver nos assistindo e escutando, o endereço nosso no YouTube. É Irmandade Corintiana, com TH, obviamente, né? Facinho de localizar. youtube.com/Irmandade Corintiana. Acabou. É fácil de achar. Acha em 2 segundos, mas Corintiana com TH, não vai esquecer, vai por errado. Então vamos lá, vamos para os destaques da semana, Gibson. Por favor, qual seria o seu destaque essa semana? Cara, o meu destaque, eu já falei outra semana sobre isso, mas é um destaque antigo, estamos reciclando os destaques agora. É um destaque antigo, mas que se mantém atual, visto o jogo de quarta-feira agora, que é o fato de que o Carille não tá promovendo as mudanças no time. Tá todo mundo vendo que o Jadson tá com um desempenho muito ruim, cara. O Romero também tá com um desempenho muito ruim. E o cara não tá promovendo, até o Rodriguinho tá com um desempenho ruim, mas quando o Jadson sai, o Rodriguinho parece que melhora, é engraçado. É verdade. De repente é porque, sei lá, com o Jadson a bola não chega com qualidade também pro Rodriguinho, sei lá, tá travancando ali o jogo do cara. Parece que se encaixa melhor sem o Jadson e com exatamente. O Gabriel ali. Mas o fato é que o Carille tá extremamente reticente em tirar o Jadson e o Romero. O Romero acabou de voltar da convocação lá do Paraguai, então não sei se ele ficou com medo de, o cara tava defendendo a seleção dele, chega aqui e tá na reserva. Enfim, mas, cara, tá na hora dos caras mostrarem futebol ou então ir pro banco, esquentar um pouquinho o banco, cara, né? Não dá pra ficar passivo com isso, tem alguma mudança, tem que promover, né? E você acha que já seria o caso de fazer as duas alterações ao mesmo tempo? Eu faria as duas, eu tiraria os dois. O Jadson e o Romero. O pior que vai acontecer no segundo tempo, ele tem que colocar de volta o Jadson e o Romero. É o pior que vai acontecer, tipo, exatamente. Mas só o cara começar no banco, o cara vai ficar mordido, cara, o cara não vai entrar igual pra jogar. Cara. Um tempo atrás a gente falava que não tinha ninguém pedindo passagem no banco do Corinthians, né, pra fazer uma alteração. Exatamente. Eu acho que isso mudou um pouco nas últimas rodadas, né? A gente percebe o Marquinhos Gabriel muito mais participativo, ele entra em pouco tempo, ele já mostra uma precisão em passe, uma consciência melhor do que tá acontecendo em campo e ajuda mais o time sem em pouco dúvida. tempo. Né? Eu só não sei dizer se é tanto alguém do banco pedindo passagem ou alguém do titular pedindo passagem pra sair. Exatamente, porque caiu tanto ali os titulares. Acho que tá acontecendo dois. Se a gente for pensar na melhor fase do Jadson, esse ano ainda, eu acho que esse Marquinhos Gabriel ainda não tirava a posição dele, né? Não. Jogando a bola que tá jogando hoje, Marquinhos Gabriel não tirava a posição do melhor Jadson do ano. Então o Jadson caiu bastante, o Marquinhos Gabriel se recuperou, né? Que ele teve uma fase ruim também e tal. Teve contundido também. Teve contundido também, então acho que aconteceu uma junção aí das eu coisas. acho que até pra uma questão de preservar o jogador com a torcida, cara. Pô, a torcida tem o Jadson em alta estima, o Romero também tem uma bala legal com a torcida. Sim. E se eles começam a fazer muito jogo ruim na sequência, cara, a torcida vai começar a pegar no pé dos caras. Com uma certa razão, claro. O Romero sempre pega no pé, né? Não, mas pelo menos ele dá sempre divide. Não, divide, mas ele é um cara que vai lá dar o sangue pra camisa, tá sempre correndo atrás do jogo. Ele pode jogar mal, mas ele nunca para.
Né? O Jadson parece estar morto no campo, cara. Parece que não tá acontecendo nada ali. A bola para no pé dele. Eu cara. ainda defendo que, assim, parte do problema do Jadson foi o fato dele ter chegado durante a temporada, vindo de uma preparação física diferente lá da China, etc. Os pontos dele estão diferentes ao longo do ano. Então, eu acho que ele passando por uma pré-temporada com o Corinthians, fazendo toda a preparação com o Corinthians. Que ficou um tempo teve contusão também. Então, acho que tudo isso colaborou para ele ter essas quedas de produção aí. Né? Então acho que ano que vem vai ser um ano de novo para assim como foi o segundo ano dele no Corinthians, a primeira passagem dele, foi um ano que ele estourou. Sim. Então, e essa contusão da costela dele, que ele fraturou ele fraturou uma costela ali, cara, tipo, eu não sei se os caras apressaram a volta dele, porque ele acabou voltando antes do que era previsto. Voltou uma semana, acho que 2 semanas. Um pouco antes. Então, mas é a mesma coisa que, sei lá, tá acontecendo no Corinthians, a gente já viu isso com o Pablo também. O Pablo voltou antes, com problema na perna, se machucou, agravou a lesão. De repente, a gente sabe até que ponto ele tá jogando, de repente já tá jogando com dor na costela ali, sei lá, com alguma coisa do gênero. As informações que chegam pra gente é que ele tá completamente recuperado dessa contusão. Mas com certeza isso atrapalhou ele, né, vindo da China e tal. E a gente não pode esquecer que o Jadson também... Não é novinho, né? Ele não é novinho e ele envelheceu, né? Tá quase 2 anos mais velho do que o de 2020, né? Se não me engano, ele cruzou a linha dos 30 agora, né? Então, nesses 2 anos. Eu acho que é um dos jogadores mais velhos do elenco do Corinthians. Vamos ver o que o Carille vai decidir aí. Mas eu concordo com você, eu acho que tava na hora dele promover essas alterações. Nem que seja pra colocar um cara mais velho que ele ainda. Põe o Danilo lá. Eu ia falar isso agora, cara. Um cara que eu adoraria ver entrar, não no começo do jogo, porque acho que ele não vai ter pique pra jogar o jogo inteiro. Claro que não. Mas pra jogar ali a última meia hora de jogo é o Danilo, cara. Adoraria ver o Danilo jogando, cara. O Danilo tem uma coisa engraçada, né? Que ele vai ser, se ele entrar em campo, ele deve entrar em campo esse ano, tudo indica, né? Ele vai ser o jogador mais velho a atuar com a camisa do Corinthians. Sim, olha 38 só, anos, né? Que feito. Anteriormente, isso não sou eu que tô falando, é o Celso Unzetti, né? Pesquisador do Corinthians. Se o Danilo entrar em campo, ele vai ser o mais velho. Antes seria o Wilson, o goleiro Wilson. Que o goleiro normalmente tem vida mais longa, né? Substituiu o Ronaldo. Isso, que jogou com 37 anos e alguns meses, né? O Danilo já tem 38. Olha só, o pessoal tá falando aqui, gostaria de ver o Danilo. O Amauri fala, eu colocaria o Marcial junto com o Arana e o Maicon junto com o Gabriel e Jadson. Tá interessante aí. O Marcial tem simpatia da torcida, né? Mas ele vem jogando o ano inteiro Mas pelo que eu tô sentindo aqui, uma galera tá meio... contra o Rodriguinho mesmo, então pedindo a volta do Ruindriguinho. Não, o Rodriguinho ele caiu com certeza de produção, mas o que chama a atenção nos últimos jogos foi que sempre que o Jadson saiu, ele melhorou em campo. Não que ele tenha voltado a jogar bem, mas que ele melhora de produção, melhora. Isso é muito engraçado de notar isso. É verdade. E se a gente tentar fazer o contrário? Tira o Rodriguinho e vê se o Jadson melhora. Podemos tentar isso também. Mas eu pensei que o Jadson tá fazendo sozinho. Já falamos bastante do seu destaque. Vamos agora para o destaque do Guilherme aqui. O meu destaque vai para a nossa distância para o segundo colocado, né? É sempre um assunto, é sempre um nervosismo com o corintiano. Tranquilo, nunca teve uma liderança tão grande nesse ponto do campeonato, não é isso? Alguma coisa assim? A gente tá na 30ª rodada, né? Isso. E a distância pode cair dependendo do resultado. O Corinthians ainda não jogou essa rodada, vai jogar só amanhã, na segunda-feira. E a distância pode cair, dependendo do resultado, para 6 pontos. Já teve 6 pontos antes, na 15ª rodada. Depois da 15ª rodada até a distância sempre foi maior que 6 pontos. Então, a maior parte do campeonato, a distância foi 6 pontos ou maior que isso. Normalmente mais que isso, 7, 8, 9, 10, já teve 11 pontos e tal. Então, depois de 15 rodadas, a distância pode voltar a ser 6 pontos. Isso preocupa vocês? Como é que tá? Eu acho que vai depender muito de amanhã, cara. Eu acho que amanhã, essa rodada de hoje, com o Santos e o Palmeiras ganhando, o que já era mais ou menos previsível, considerando que o Santos pegou o Atlético Goianiense, o Palmeiras jogou contra o time B do Grêmio, mas começa a encostar o Corinthians contra as cordas, assim, nesse momento, porque o Corinthians com a queda de produção que tá tendo, se o Corinthians estivesse jogando bem, não era nada, né? 6 pontos, beleza. Mas o Corinthians não está jogando bem, então começa a encostar, começa a pressionar, e o Corinthians tem que demonstrar uma reação, e essa reação tem que vir amanhã. Ganhando amanhã, ou até mesmo um empate amanhã, mantendo 7 pontos, mantendo essa diferença de 3 jogos, acho que já dá um pouco mais de tranquilidade. Isso que eu queria chegar também, o empate não me parece ser um mau resultado. Não, e tem que lembrar... Jogando fora de casa. A gente vai falar mais sobre o jogo do Botafogo, mas assim, a gente não pode esquecer que tem um outro time ali do outro lado também, que também tá brigando por coisas ali.
E o que me preocupa mais nisso tudo é essa subida repentina, não é nem tão repentina, porque demorou pra cacete pra alguém fazer qualquer coisa, mas do Palmeiras, né, que fez troca de técnico e tal, e a gente sabe que tem um elenco forte. Pode não ter se encaixado ainda, mas é um elenco forte. E é o único desses que ainda tem um confronto direto com o Corinthians, né? Então é o único que vai realizar a tal da partida de 6 pontos. Quem vinha jogando forte mesmo ali atrás era o Cruzeiro, mas perdeu 2 seguidas, né? Mas hoje porque perdeu percebeu que não precisava. E o Cruzeiro também começou a jogar mais tarde no campeonato. A Sim, distância sim. pra ele sempre foi muito grande, né? Sim. Ele tem que tirar uma Não, mas diferença ele, muito mas maior, ele chegou a colar ali, tava coladinho. Mas né? era disfarçado porque ele tinha jogado uma rodada antes do Contraponte, né? Mas tinha aquele negócio assim, eles estavam com uma intensidade muito grande por causa da chegada na Copa do Brasil. Aí ganhou a Copa do Brasil, manteve no topo por mais umas 2 rodadas, e aí tem essa queda natural de pensar, putz, a gente já fez o nosso ano, cara, não precisa mais. Tem um pouco isso também. E olhando pra cima, pô, pra fazer isso aqui tem que ser... Não é um barranco fácil de subir, não. A verdade é a seguinte, nas previsões e tal, nas estatísticas, se o Corinthians mantiver o aproveitamento desse segundo turno, até o final do campeonato, desse segundo turno, né, que é ruim. Sim. Os times que estão atrás da gente têm que fazer um aproveitamento de mais de 70% para conseguir passar o Corinthians. O que nenhum tem feito. Eles nunca fizeram isso no campeonato inteiro. Uhum. Se as coisas se mantiverem no segundo turno como estão agora, já dá. Já dá. Agora o problema é se alguém começa a esticar. E o Corinthians começa a cair demais também. Mas a gente tem que lembrar que cada momento do campeonato é um momento diferente. E assim como o Corinthians teve um momento ali de, sei lá, 90% de aproveitamento em 10 jogos, e se alguém faz isso agora, nessa reta final? Aí ferrou. A gente não pode considerar até o momento ninguém nunca fez isso. Tudo bem, mas se fizer nos próximos, fudeu pra gente. Então a gente tem que fazer o nosso. Mas se a gente for... eu entendo que você tá... Com certeza a gente precisa fazer. Foi o que aconteceu no campeonato de 2009 com a porcada. Tem que segurar esse... Mais ou menos, mas foi parecido. Bom, Fábio, e você quer falar do time feminino, então? Dessa bela conquista do time feminino? Pô, você já entrega o destaque assim, spoiler pra caramba. Então vamos voltar. Fábio, qual seria o seu destaque essa semana? O meu destaque é que o Corinthians é campeão. Aê, as meninas quebraram tudo lá, né? Deixa eu mudar de novo aqui. O meu destaque é que nem o Gibson falou aqui, é uma notícia antiga. O Corinthians foi campeão invicto da Libertadores. Só que foi da Libertadores feminina. Esse ano, este final de semana. Foi fantástico. O Corinthians jogou 3 jogos essa semana pela Libertadores. Parece Copa São Paulo, assim, um jogo cada 2 dias. Impressionante, né? E ganhou do Santa Fé. Depois ganhou do Cerro Porteño, né? Time da casa, Cerro Porteño jogando no Paraguai, né? O Santa Fé que tinha a melhor campanha e tal até então. E agora foi pra final contra o Colo-Colo, né? Time tradicionalíssimo aí da América do Sul, do Chile. E foi um jogo duro, acho que as meninas sentiram muito a pressão de ter perdido outros 2 campeonatos, apesar de ter campanhas boas esse ano. Ficaram nervosas e tal. Isso que eu ia falar, porque o time feminino vem com uma campanha muito boa o ano inteiro e sempre ficando ali no final, né? Na retinha final. Cai um pouquinho. Ele chega nas fases finais, fizeram excelentes campanhas, jogaram muito, né? E aí acabou ficando um pouco nervoso. A arbitragem ao longo do torneio inteiro não foi boa, foi sempre muito criticada. Mas ficou no 0-0 aí, com lances bons para os 2 lados, mas claramente estava nervoso. Destaque aí para lateral direita Caroline, que foi uma das contratadas para vir para esse momento, né, para essa Libertadores. Não estava ao longo do ano aí, veio da Ponte Preta agora. E jogou muito, lateral direito. Se a gente tá pensando, o Fagner saiu lá, o Príncipe não dá conta, chama a Caroline aí, porque, essa menina joga muito. E eu li que o técnico foi criticado nessa final porque ele tirou 2 das principais jogadoras do Corinthians. Ele falou que por cansaço, porque elas têm jogado 5 jogos em 10 dias, né? Então, se ele tirou as 2 principais artilheiras do time, ele tirou. Sim, né? Tirou a Raquel, né, que fez gols aí, também foi uma das que veio aí pra esse momento. Mas isso foi um pouco inteligente dele, porque ele tirou a Raquel no finalzinho do jogo pra colocar a Bianca Brasil pra bater o pênalti. E ela foi lá e converteu. Não. Eu tô falando da Raquel, ele tirou a Bianca Brasil do jogo, né? Ele não colocou no jogo. Não, a Bianca Brasil, ela jogou pouco, porque o Corinthians deu uma reforçada também, né? Tinha outras atacantes e, de repente, em melhor momento ali também, né? Tanto que o Corinthians foi ganhando, né? A Bianca entrava no segundo tempo, fazia gols, etc. Mas a decisão foi nos pênaltis? Então, a decisão foi nos pênaltis e foi sofrido como qualquer campeonato corintiano. Começou errando o primeiro pênalti, aí foi quando empatou no 3-3, aí chegou a última batida, as 2 fizeram, foi para as alternadas, o Corinthians bateu o primeiro, errou as alternadas, e aí chegou a hora da Lele brilhar, nossa goleira, ela falou, aqui, eu tô aqui, foi lá, defendeu
Aí a Ana Vitória, nossa jogadora de apenas 17 anos, foi lá, converteu o dela. A nossa Jô, né? Nossa Jô foi lá, converteu o dela. E depois a menina lá do Colo-Colo chutou pra fora e consagrou o Coringão campeão. É isso aí. Que beleza. Coisa mais linda. uma Libertadores invicta. Aí. Mais uma Libertadores invicta pro Corinthians e as meninas merecem levar uma taça esse ano, que jogaram muito bem. Jogaram muito o ano inteiro, é impressionante, o ano né? inteiro. Em todas as competições, chegando lá no final, né? Exatamente. E fica aqui essa campanha, né? A gente gostaria muito de ver essas meninas na arena, né? Sem Jogando dúvida. na arena. E por que não sendo recebidas campeãs no próximo jogo da arena, de repente no intervalo ou antes da partida, pra torcida inteira gritar o nome delas e tal. Claro, elas levantarem a taça ali claro. em Itaquera, né? E lembrando que, acho que é a partir do ano que vem, né? Que é uma exigência da Conmebol dos times da Libertadores terem um time feminino. Não sei se é do ano que vem ou do ano seguinte, mas é em breve aí. E o fato de não ter um período só ter... de adaptação pra essa regra. Não sei quando é que a carência ano que vem ou se é no outro. Não sei se, enfim, não importa. O Corinthians não só tem um time, mas tem um time bom, um time campeão. Né? Então, competitivo, né? Maravilhoso. Aí. Bom, mas vamos falar um pouco mais do sorteio da camisa. A gente está com uma pré-promoção pra camisa, né? A gente está pedindo, na verdade, uma ajuda pra vocês. A gente quer sortear essa camisa pra vocês, essa linda camisa Gibson, por favor. A gente jura que a gente quer. Mostre para os nossos amigos aqui a camisa, mas a gente precisa que o nosso canal do YouTube atinja 250 inscritos para que a gente faça isso. É só você entrar lá no YouTube, procurar Irmandade Corintiana, youtube.com/Irmandade Corintiana, camisa customizada aqui, como o Gibson tá falando, mas vocês não estão ouvindo porque ele não está no microfone. Tem uma pessoa só que tem uma camisa parecida com essa, que no ano passado a gente sorteou uma já, mas não era essa, era um outro modelo. Esse é o modelo de 2017. E a Ana Lara ganhou. A Ana Lara, se estiver aí nos assistindo, também dê um alô pra gente aí. Poste fotos de você vestindo a camisa que você ganhou ano passado aí. E esse ano, com certeza, alguém vai ganhar também. A gente só precisa chegar a 250 e aí a gente faz uma promoção pra todo mundo aí participar. Então, galera, todo mundo se inscrevendo lá no YouTube. Entra agora lá, abre uma outra janela no navegador. Não precisa fechar aqui. Abre outra janela e se conecta lá no YouTube. Bom, esse fim de semana não teve jogo do Corinthians, mas o Corinthians jogou no meio da semana. Contra o Grêmio, foi um empate em 0-0, né? Enfim, um jogo feio, acho que ambos os times tiveram poucas chances, acho que as melhores chances, na verdade, acabaram sendo do time do Grêmio, aquela bola do Edilson que pegou na trave, né? Sim. De falta, né? E um chute dele de fora da área que não foi tão perigoso assim, mas foi um chute forte. Mas eu vi o Corinthians um pouco mais organizado do que eu via nas outras rodadas. Claro, muito preocupado em não perder, né? Não preocupado em atacar tanto, mas um time mais organizado, mais ligado. Eu vi os jogadores mais elétricos em campo. Faltou apenas se arriscar mais ali no Footstats. Foi a segunda partida que o Corinthians não chutou nenhuma vez ao gol. Quer dizer, ele chutou a bola, mas a bola não foi em direção ao gol do adversário. Quer dizer, teve outra? Teve outro jogo que foi assim. Eu não lembro qual que foi o jogo, mas teve outro jogo que foi assim. Caramba! Eu lembro de um chute do Maicon, a bola foi pra fora, né? Passou por cima do gol, que a gente até no momento achou que passou perto, depois não veio no replay, viu que não passou tão perto assim. Enfim, mas o que você achou do jogo, Fábio? Cara, eu vi realmente o Corinthians com uma organização um pouquinho melhor, ainda errando muitos passes, errando muito aquele momento final, mais postado defensivamente. Eu acho que em grande parte até tem a ver com a volta do Gabriel ali pro time. Mas ainda assim faltou aquele ímpeto, né? Aquela coisa de fazer alguma coisa diferente pra decidir o jogo, né? E a gente, enfim, o próximo jogo, o jogo de amanhã é contra o Botafogo. Eu lembro que naquele jogo também tava super difícil, a gente não tava conseguindo nada. Aí entrou o Pedrinho, foi lá, fez um chapéu, não sei, fez um lance diferente, conseguimos o gol, levamos 3 pontos, fez uma diferença brutal ali. O Corinthians colocou agora o regulamento embaixo do braço e vai jogar com o regulamento embaixo do braço. Vamos ver se vai saber jogar assim. Vamos ver. Eu senti um pouco o time voltando ao Paulista, né? Ao início no meio do Paulista. Eu ia comentar isso também, que o time tá mais preocupado em não tomar o gol, jogar fechadinho e achar aquela jogada ali na frente. O que aconteceu, o Grêmio não deu... O Grêmio também não saiu, né? Não, o Grêmio não saiu, mas teve que ter o lance de que o Jato e o Romero ali na frente tá muito ruim, cara. Né? Então eu acho que se o cara tivesse promovido as mudanças já nesse jogo, capaz de ter saído o golzinho ali, cara. E o cara, ele preocupado em não desmontar o esquema, né? Ele vinha fazendo alterações mais ousadas, né? Dessa vez ele foi mais conservador nas alterações pra
pra segurar o 0x0 ali que interessava. Mas nisso eu concordo com o Carille, cara. Eles têm que jogar com o time. Ele inovou nesse jogo, ele colocou, fazia um tempo que não entrava, colocou o Felipe Bassa ali pra jogar. Nossa, pelo amor de Deus. Ele revolucionou ali o esquema tático do Corinthians, o cara. Eu quase infartei quando falaram o nome do cara. Não, quando o cara entrou, a gente começou a jogar com um a menos. Esse que foi o fato. Nossa senhora, que lástima, né? Podia ter colocado o Moisés também, né? Por que não pôs o Moisés também? Né? Eu preferia, cara. Muito mais. Pelo amor de Deus. Eu quase infartei, cara, mas enfim. Não, mas esse lance, cara, eu acho importante essa mudança de postura do time voltar a jogar fechado. Assumir que não tem um grande time e falar, cara, vamos jogar fechadinho. A gente não vai tomar gol, na pior das hipóteses, a gente empata, e a gente arrisca ali uma jogadinha. A gente fez o primeiro semestre inteiro e deu certo. Com esse time que a gente sabe que tem as limitações, fora o mau momento agora, mas a gente sabe que mesmo no momento tem as limitações. Só que em algum momento ali, no final do primeiro semestre, começo do segundo, o time começou a querer mais, começou a querer jogar lá na frente, jogar como atacante. E, cara, o time não tem time pra isso, cara. Eu acho que aí o Corinthians começou a sofrer um pouco mais. Exatamente. Jogou bem um momento do campeonato e depois... Eu concordo com você, eu também vi o time mais aguerrido na quarta-feira, perdeu um pouco no segundo tempo a intensidade, mas já jogou com intensidade que a gente não tinha visto isso contra o Bahia. Foi horrível aqueles jogos. E eu tô botando uma fé que o Corinthians vai jogar melhor amanhã ainda, cara. Não, e de repente precisa de mais um jogo marco, que nem foi aquele contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, né? Pra mostrar, assim, cara, a gente tá com o coração aqui jogando isso aqui tudo. Porque... Aliás, os 2 jogos contra o Palmeiras esse ano foram marcantes, né? O primeiro lá no Campeonato Paulista foi mais marcante, foi mais importante, porque teve o lance da expulsão errônea, né? Do Gabriel. O Corinthians jogou a maior parte do tempo com um jogador a menos e conseguiu o gol lá aos 40 empate no finalzinho. Empate não. Não, o gol da vitória, foi da vitória, é verdade, foi da vitória, verdade. E o jogo na arena do Palmeiras, né, nesse Campeonato Brasileiro, que também foi emblemático, eles jogou muito, o Palmeiras não teve chance, e o Corinthians acho que chutou 3 vezes no gol e marcou 2 gols. Marcou 2 gols, né? Um de pênalti e outro do... Esse jogo com o Palmeiras, pra mim, foi o mais emblemático do jeito de jogar do Corinthians no primeiro turno, cara. Porque jogou fechadinho, não dava brecha, ia lá 3 vezes e marcar 2 gols. Impressionante, cara. Foi o mais emblemático. Aquela história do saber sofrer, isso é o saber sofrer, porque na verdade não é sofrer, é saber jogar se defendendo. Não sofreu no jogo, não sofreu no jogo. Sim, sem dúvida. Tava sem a bola, mas não tava sofrendo. Bom, o próximo jogo do Corinthians agora é amanhã, segunda-feira. Amanhã. Contra o Botafogo, fora de casa. 8 horas, né? É isso? 8 horas. Eu acho bizarro essa data, segunda-feira. Não funcionou pro futebol essa data. E esse horário também, 8 horas, né? 8 horas eu acho muito cedo 9h30 é muito tarde, mas 8 horas também é um pouco cedo, sei lá, quem quer ir no jogo e tal. Não sei, é um horário meio esquisito, mas vai ser contra o Botafogo. Botafogo que teve um momento bom no campeonato, mas agora já não tá mais tão bem, mas é um time bem organizado, bem montado. É um time bem estruturado. Um time que parece muito o Corinthians em muitos aspectos, né? Não tem, assim, um grande elenco, é um time bem organizado, com um técnico com uma cabeça boa. Poderia estar brigando por outras coisas, mas em diversos momentos focou na Libertadores e na Copa do Brasil. Eles foram longe nos 2 campeonatos, né? Mas caíram dos 2 já. E hoje eles estão com a última vaga da Libertadores na mão, assim, porque hoje é um G7, né? Que o Cruzeiro foi campeão, tá lá, tá no G6, então vira um G7. Se o Grêmio for campeão, pode até virar um G8 aí. Eu falei no começo, eles têm um motivo pra jogar. O Vasco encostou, o Flamengo perdeu agora essa rodada, então é uma rodada pra eles jogarem, passarem o Flamengo e tal. Então eles estão motivados também pra vir pra cima. E é um time que nos últimos anos sempre é sempre meio dividido, assim, Botafogo e Corinthians. É difícil ter um jogo entre tomando conta do jogo a favor do outro, e momento não importa muito nessas horas. Porque o Botafogo, assim como o Corinthians, é um time bem organizado, bem montadinho. O Jair Ventura tá fazendo um trabalho muito bom, né? Digno de um time de garra, elogios. Né? E depois, no domingo, o Corinthians vai jogar domingo que vem contra a Ponte Preta, às 5 horas, dia 29. A Ponte Preta que deu uma caída desgraçada nesse campeonato. Impressionante, né? Pois é. Acho que da outra vez que a gente jogou contra a Ponte no primeiro turno, ela tava brigando pelo G4. Exatamente. Era o time que era o finalista do Paulista, né? Tipo... E agora a Ponte tá brigando pra não cair, é isso? Tá. A Ponte tá bem mal das pernas aí.
mas ainda é um time perigoso, principalmente lá, né? E justamente porque está na zona do rebaixamento e já encarou o Corinthians algumas vezes esse campeonato, então tá por Esse aqui ano, com o Corinthians, né? Esse ano, esse campeonato encarou uma vez, mas esse ano encarou mais outras porque a duas, gente três, jogou, né? Jogou contra eles na final do Paulista. Sim, duas na final e mais uma No Brasileirão. Não, no Paulista mesmo. No primeiro turno. Bom, no primeiro turno, é verdade. Na primeira fase do Paulista. E estão lá, e com a lei do ex, sem a lei do ex, sei lá o que vai falar ali, mas o cara o Luca teve uma queda aí de produção, não tá mais fazendo tantos gols quanto tava fazendo na primeira ele metade. caiu junto com a Ponte, sim. né? Mas é um time perigoso e vai querer vir pra cima, cara. Mas é isso, tudo, acho que depende muito do Corinthians amanhã. O Corinthians amanhã conseguindo se posicionar, conseguindo mostrar um futebol de novo, bom, consegue se concentrar para no domingo pegar a Ponte e aí o jogo seguinte é jogo de 6 pontos contra o Palmeiras, né? E aí tem que chegar bem ali, não pode chegar lá contra as cordas, porque aí aperta bem. É verdade. Bom, contra a Ponte, então domingo, um adversário tradicional aí do Corinthians, mas que quando a gente jogou no Moisés Lucarelli esse ano, a gente ganhou foi 3-0, né? O Corinthians definindo o campeonato nessa partida, né? Sim, lá jogou muito bem, Espero que volte esse desempenho do Corinthians nessa partida. E vamos ver se o Carelli resolve mexer no time, pelo amor de Deus, né, cara? Eu ainda acho que pode ser que ele mexa alguma coisa contra o Botafogo. Acho difícil mexer as duas coisas, né? Ele ainda não... Enfim, já saiu os jogadores convocados e tal para a partida, não tem a escalação definida, mas ele deu a entender que é possível, não que ele vai fazer. Uhum. Mas, assim, algumas pessoas aqui no live já até perguntaram, tem que voltar o Pedrinho e tal. Poxa, o Pedrinho, infelizmente, ele depois que voltou da operação do olho, acho que ele não tá bem tecnicamente. Das amígdalas do olho. As amígdalas do olho. Ou do olho. Ainda bem que você não fez medicina, não é verdade? Sou de humanas, gente. Mas ele não tem jogado, não tem treinado bem, parece que perdeu um pouco ali o foco, então ele... nem sequer foi escalado para ir pro jogo, né? Então... o Pedrinho tem a esperança da torcida, mas pro Corinthians ele é uma esperança pro ano que vem. Pro ano que vem. Ele tá sendo preparado para isso. Eu já fico feliz se não entrar de novo aquele Felipe... Sim. Não sei nem o nome dele mais. Felipe Bastos. Não dá, não. Pelo amor de Deus. Bom, essa semana nós tivemos a definição dos grupos no Campeonato Paulista de 2018. Sim. O Corinthians está no grupo A, que é o Corinthians, Ituano, o Bragantino e o Linense. E a gente tá falando o nome desses times simplesmente porque contra esses times o Corinthians não jogará a primeira fase. É pra isso que servem esses grupos. É pra saber com quem ele não joga. Com quem ele não joga. Ele vai jogar contra todos os outros times do campeonato, menos contra Ituano. Mas disputa ponto contra esses times. Mas disputa ponto com esses times. É um campeonato muito bem organizado, muito bem pensado. Uma tabela inteligentíssima. Que é um sucesso a fórmula do campeonato. Os estádios lotadíssimos o campeonato inteiro. Na capital, no interior, né? Muitos estudos sendo feitos aí. Japão, China copiando. Multidões e tal, atrás dessa fórmula mágica desse campeonato misterioso. Estarrecedor, encantador, mas do qual o Corinthians é o atual campeão. É o atual campeão, está defendendo o título, é verdade. Bom, estamos defendendo o título, lutando pelo bicampeonato, Campeonato Paulista 2018. Tá aí o sorteio dos grupos. Apesar da fórmula esdrúxula, é um grupo que não tende a preocupar tanto, porque eu não vejo esses times, a não ser talvez o Ituano, tendo... o Paulista é sempre uma surpresa, porque os times são meio que montados, estão sendo montados agora, né? Mas não vejo esses times sendo aqueles que vão despontar e roubar muitos pontos aí, então quando eles fazem um campeonato legal, consegue chegar ali na segunda fase. E aí entra o negócio, né? A primeira fase de eliminação é contra um desses times. Né? Se o Corinthians chegar lá, vai chegar com certeza, e aí que pode perigar um Ituano, tá? Um time mais perigoso. Mas, enfim. Aquela velha fórmula conhecida do Campeonato Paulista que ninguém entende muito bem. E o Campeonato Paulista desse ano começa mais cedo por causa da Copa do Mundo. Então acho que a primeira rodada é dia 17 de janeiro. Então começa bem mais cedo do que normalmente começa. Que vai voltar lá da Florida Cup e vai jogar, né? Vai ser meio que o time chegar jogando, correndo pro estádio. O Júnior Silva falou, coloca os meninos da Copinha, o Pedrinho e o Carlinhos, mas parece que nesse Campeonato Paulista vai ter algumas vagas extras para jogadores sub-20, né? Isso foi uma coisa que aconteceu que é interessante, que o Corinthians... Não só o Corinthians, né? Todo mundo, né? Mas tinha uma demanda antiga, né? A federação
travava a lista, né? Você escrevia 20 e tantos jogadores. Acho que 26 e acabou. Não e podia colocar mais. Agora eles têm essa possibilidade. Você tem esses 26 mais fixos e você pode escalar uma quantidade ali de jogadores abaixo dos 20 anos para poder jogar também, que é legal. E aí permite que no campeonato você possa revezar porque no comecinho do ano ali até o dia 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo, é a final da Copa Juniores. São Paulo, né? Então, sempre tem umas revelações ali que aparecem, uma molecada boa que aparece. Tem que colocar os moleques pra jogando já, bicho. Eu sou a favor de dar estrada pros caras, mano. O que mais teve de interessante essa semana, Guilherme? Essa semana o Cássio foi convocado novamente para a seleção brasileira. Grande Cássio. A seleção vai disputar 2 amistosos em novembro, né? No dia 10 contra o Japão, na França, e no dia 13 contra a Inglaterra, na Inglaterra mesmo. E ele deve ser desfalque no Corinthians por 3 partidas, 2 com certeza, ou talvez 3, contra o Atlético Paranaense, contra o Avaí, e possivelmente contra o Fluminense, dependendo de como ele voltar. Nessas datas FIFA vai ter rodada. Vai ter rodada. Chegando na reta final, tudo bem ter rodada. Mas aí é data FIFA quando tem esse amistoso? É data FIFA, porque essas são as datas da repescagem, que vão ser disputados os 2 jogos da repescagem. Entendi. Os times que estão na repescagem da Oceania, da América do Sul, enfim, tem algumas vagas a serem disputadas. As seleções que não estão disputando essas vagas na Copa estão marcando amistosos, né? Então, claro. O Brasil já estava classificado faz tempo e já marcou esses 2 amistosos. E o campeonato realmente não vai parar. O Fagner não foi convocado dessa vez e já estão especulando que ele perdeu um pouco a disputa ali a segunda convocação que ele não é chamado, né? Segunda seguida que o Fagner é chamado e... Depois de ser chamado em todas as outras, né? E é bem possível, quer dizer, o Fagner caiu bastante, enfim. Eu ainda acho que ele é um dos melhores laterais direitos do Brasil, jogando aqui no Brasil, mas ele caiu bastante junto com o time e tem feito umas cagadas aí que, como no último jogo contra o Bahia, né, que realmente não merece ser convocado mais. O bom é que a gente tem um goleiro muito bom na reserva. Isso. E um goleiro que tá doido pra jogar bem, exatamente, provar, que tá lá, que é capaz. Não sei se fazer isso pra conseguir ser vendido ou não, mas enfim, tem essa conversa de que ele pode sair nessa virada do ano. Mas é o momento dele mostrar o futebol dele. É um cara muito bom, o Walter. Confio muito nele. O Walter que ainda não jogou nenhuma partida esse ano, né? Eu acho que talvez seja a única posição que o Corinthians tem uma reserva que a gente não encana se o cara entrar, né? Tipo, só entra aí, velho, joga aí. Todas as vezes que ele entrou foi seguro. Esse ano ele não entrou. No Campeonato Paulista, o Cássio ficou de fora de uma partida, mas entrou, acho que o Vidotto, não. Entrou o Kaique. O Kaique França. Justamente porque o Walter ainda estava machucado, né? O Walter que seria o titular do Carille no início do ano, mas ele teve uma contusão e ficou um bom tempo parado. E até por isso o Kaique que acabou substituindo o Cássio na única oportunidade que o Cássio deu para outro jogador entrar na posição. Porque o Cássio no resto do ano foi perfeito, não deu o menor chance. Não à toa tá terminando o ano indo defender a seleção, né? Sendo um dos melhores jogadores do campeonato. Sim. Podendo receber até a tal da bola de ouro lá como o melhor jogador do campeonato. E a gente vê algumas coisas sobre seleção, etc. A gente vê muitas coisas, a gente vê o time que joga, etc. Mas a gente não vê os bastidores, né? E todas as declarações do Tite, quando é perguntado sobre o Cássio, sobre outros goleiros, etc., ele fala, cara, o Cássio ele tem muita experiência, ele já foi campeão mundial pelo Corinthians, etc. O que ele traz aqui pro vestiário é importante. E isso, ele deve estar fazendo um trabalho. A gente não vê ele vestindo a camisa lá defendendo a meta da seleção, mas ele com certeza lá dentro tá fazendo um trabalho legal também, tá fazendo dele. E aí parece que o Tite já deve ter fechado os goleiros dele, que é o Alisson, o Ederson e o Cássio, seria o terceiro reserva por enquanto. Vamos ver se ele tem uma oportunidade aí para de repente rodar a posição de titular. Perfeito. Bom, ficamos por aqui. Gibson, por favor, lembre os nossos espectadores e ouvintes as nossas redes sociais. Então são 6 redes sociais. Se quer contar o Facebook, onde o pessoal está assistindo a gente no live agora, e o YouTube, onde o pessoal tem que se inscrever para ganhar essa camiseta aqui. Certo. Tem ainda o Twitter. Tem o SoundCloud. Tem o Instagram, é verdade, Instagram pra fotinho, e o iTunes. Né? Em todos eles irem mandarem Corintiana com TH, só no Twitter querem mandar Timão. Valeu aí, gente. Um abraço. Semana que vem estamos de volta aí. Semana que vem tem mais. Domingão, 8 horas da noite. Com um pouquinho de sorte, com 6 pontos a mais, né? Seria lindo, seria lindo. Lá, saudades das semanas de 6 pontos, hein? Então vai, Corinthians! Vai, Corinthians!